A torcida do Palmeiras acordou mais uma vez, cercada de informações que mexem diretamente com o planejamento do clube e com o humor do torcedor. Nos últimos dias, o nome de Agustin Diai passou a circular com força no mercado internacional, principalmente no futebol italiano. Clubes tradicionais da Itália vêm acompanhando de perto a situação do lateral, observando seu desempenho, seu potencial de crescimento e o impacto que ele pode ter em um elenco competitivo da Europa. Existe interesse real, existe monitoramento constante e existe uma sinalização financeira considerada alta para os padrões do futebol brasileiro. Mas até este momento, tudo gira em torno de conversas preliminares, sondagens e coleta de informações, sem que uma proposta oficial tenha chegado à mesa do Palmeiras. Mesmo assim, o simples fato de Diai estar no radar europeu já acende um alerta interno. O Palmeiras sabe que, caso a negociação avance e a venda se concretize, será necessário agir rápido para não ficar descoberto em uma posição sensível. E é exatamente por isso que o clube já observa alternativas no mercado nacional. Um dos nomes que surge com força é o de Paulo Henrique, lateral do Vasco, um jogador de características ofensivas, com boa chegada ao ataque, intensidade pelos lados do campo e participação frequente no jogo ofensivo. A ideia seria ter uma reposição imediata caso Diai deixe o clube, evitando improvisações ou quedas bruscas de rendimento. Esse possível movimento, no entanto, divide opiniões entre os torcedores. Muitos enxergam qualidades em Paulo Henrique, principalmente no apoio ao ataque, mas também apontam fragilidades defensivas, algo que já incomoda parte da torcida quando observa o desempenho dos laterais atuais. A discussão passa justamente por esse equilíbrio que o Palmeiras precisa buscar. Ter laterais ofensivos é importante, mas a equipe não pode sofrer defensivamente, ainda mais em um calendário pesado, com competições simultâneas e jogos decisivos. A diretoria sabe que qualquer decisão nessa área será amplamente debatida e cobrada, porque envolve não apenas nomes, mas modelo de jogo e consistência defensiva. Enquanto isso, outro assunto que mexeu com o emocional do torcedor foi a atuação de Danilo pelo Botafogo. Cria do Palmeiras, o volante teve uma noite de grande destaque, mostrando intensidade, qualidade técnica e presença decisiva no jogo. Foi uma atuação que reacendeu discussões antigas sobre a possibilidade de um retorno ao clube que o revelou. Danilo mostrou que continua em alto nível, que amadureceu ainda mais como jogador e que poderia, sem dúvida, elevar o patamar do meio de campo palmeirense. Para muitos torcedores, é impossível não olhar para esse desempenho e imaginar como ele se encaixaria no elenco atual. O que aumenta a frustração é o histórico recente de decisões que afastaram essa possibilidade. Internamente, a resposta sempre foi fria, sem avanço, sem negociação e sem abertura para uma tentativa mais concreta. Isso acaba alimentando a sensação de que oportunidades estão sendo desperdiçadas, principalmente quando o time demonstra carência em setores específicos do campo. O torcedor observa, compara, analisa e questiona por que um jogador com identidade, história e qualidade comprovada não volta a vestir a camisa do Palmeiras em um momento de necessidade clara. Além disso, a situação financeira do elenco também entrou no debate. Com saídas recentes, o Palmeiras abriu uma margem considerável na folha salarial mensal, algo que naturalmente gera expectativa por reforços. Quando um clube desse porte reduz seus gastos de forma significativa,
O torcedor espera que esse espaço seja utilizado para trazer jogadores que façam diferença imediata, especialmente em posições carentes, como meio de campo, defesa e criação. A ausência de movimentações mais agressivas no mercado começa a gerar desconfiança e inquietação, principalmente porque a temporada exige elenco forte, profundo e competitivo. A saída de um jogador como Rafael Veiga, por exemplo, não representa apenas a perda de um nome importante, mas também a ausência de uma referência técnica e criativa. Sem ele, o Palmeiras perde uma peça capaz de decidir jogos, organizar o ataque e oferecer alternativas ao treinador durante as partidas. Isso aumenta ainda mais a pressão por um novo camisa 10, alguém que chegue com responsabilidade, personalidade e capacidade de assumir protagonismo. Não se trata apenas de contratar por contratar, mas de encontrar um jogador que realmente resolva um problema estrutural do time. Paralelamente, existe também a discussão sobre a defesa. Internamente, o Palmeiras reconhece a necessidade de contratar um zagueiro de peso, alguém que chegue para elevar o nível do setor, trazer segurança e liderança. As informações apontam que há um nome bem definido. Mas a negociação é considerada extremamente complexa, seja por valores elevados, concorrência internacional ou questões contratuais. Mesmo sem divulgação do nome, o simples reconhecimento dessa necessidade mostra que o clube entende os riscos de manter um elenco curto e com poucas opções confiáveis em uma posição tão decisiva. Outro ponto que chamou a atenção foi a renovação contratual de Lucas Evangelista. A extensão do vínculo até o final de 2027 gerou debates entre os torcedores, principalmente porque o jogador teve poucas oportunidades e ainda não conseguiu se firmar como uma peça incontestável no time. Alguns enxergam potencial, lembram de bons momentos antes da lesão e acreditam que ele pode render mais. Outros questionam se a renovação era realmente necessária neste momento, defendendo que o jogador deveria primeiro mostrar mais em campo para justificar um compromisso mais longo com o clube. Todo esse cenário contribui para um sentimento misto entre esperança e preocupação. O Palmeiras passou por uma reformulação, se despediu de jogadores que não rendiam mais o esperado e, teoricamente, abriu espaço tanto financeiro quanto esportivo para novas contratações. O torcedor entende que uma limpeza era necessária, mas agora cobra o próximo passo. Não basta apenas aliviar a folha salarial, é preciso reinvestir com inteligência, ambição e foco em resultado. O tempo passa, as competições avançam e a margem para erro diminui a cada rodada, aumentando a cobrança por decisões mais firmes e movimentos mais claros no mercado. O clima entre os torcedores também reflete um desgaste que não surgiu de uma hora para outra. Ele vem sendo construído jogo após jogo, temporada após temporada, sempre com a mesma sensação de que o time entra em campo sem variação, sem surpresa e com um futebol previsível. Muitos enxergam um Palmeiras que já não impõe respeito como antes, que encontra dificuldades até contra adversários teoricamente mais frágeis e que depende muito mais de lampejos individuais do que de um trabalho coletivo sólido. Essa percepção tem pesado bastante na análise do torcedor, que não aceita mais justificativas vazias ou promessas que não se concretizam. As atuações recentes evidenciaram problemas que se repetem, especialmente na saída de bola, na marcação pelos lados do campo e na falta de criatividade no meio. A equipe parece engessada, presa a um mesmo desenho tático, sem alternativas claras quando o plano inicial não funciona.
Quando o resultado não vem, as mudanças costumam ser tardias ou pouco efetivas, o que reforça a sensação de que o time não tem repertório suficiente para lidar com cenários diferentes dentro de uma mesma partida. Isso preocupa ainda mais quando se pensa em confrontos decisivos, onde adaptação e leitura de jogo são fundamentais. A defesa, que já foi um dos grandes pilares do Palmeiras, hoje passa insegurança. Erros individuais, falhas de posicionamento e dificuldades na bola aérea têm custado caro. O torcedor observa lances simples se transformando em gols sofridos e começa a questionar não apenas os jogadores, mas também a preparação e o trabalho diário. A cobrança aumenta porque se trata de um clube que investe alto, que tem estrutura e que não pode conviver com problemas tão básicos sem apresentar respostas rápidas. No gol, a situação também gera debate. O desempenho irregular, principalmente em finalizações rasteiras, virou pauta constante entre os torcedores. Há quem defenda paciência e trabalho específico para corrigir as falhas, enquanto outros acreditam que o Palmeiras precisa buscar uma solução mais imediata para evitar prejuízos maiores ao longo da temporada. O consenso é que algo precisa ser feito, porque pontos importantes já foram deixados pelo caminho por erros que poderiam ser evitados com ajustes mais firmes. No meio de campo, a carência de intensidade e criatividade fica cada vez mais evidente. Falta um jogador que organize, que dite o ritmo e que ofereça opções aos atacantes. Sem essa peça, o time recorre a lançamentos longos, cruzamentos previsíveis e jogadas individuais que raramente funcionam contra defesas bem postadas. A ausência de um camisa 10 de referência escancara um problema que já vinha sendo empurrado com a barriga e que agora cobra seu preço. O ataque, por sua vez, até tenta, mas sofre com a falta de abastecimento. Os atacantes muitas vezes recebem a bola de costas, longe da área e sem apoio próximo. Isso dificulta finalizações limpas e transforma jogadas promissoras em perdas de posse. Mesmo jogadores que têm qualidade acabam ficando isolados, o que aumenta a frustração do torcedor que espera um time mais agressivo, mais vertical e com maior poder de decisão. Diante desse cenário, cresce a pressão para que o clube se movimente de forma mais contundente no mercado. Não se trata apenas de contratar nomes conhecidos ou de impacto midiático, mas de buscar peças que se encaixem nas necessidades reais do elenco. Jogadores prontos, com capacidade de assumir responsabilidade e que cheguem para elevar o nível técnico e competitivo do time. O torcedor quer ver ambição refletida em ações concretas, não apenas em discursos. Outro ponto que pesa bastante é a sensação de acomodação. Parte do elenco parece confortável, sem a mesma fome de vitória de outras temporadas. Contratos longos, sequência de jogos como titular e pouca concorrência interna acabam afetando o rendimento. A falta de pressão por posição reduz a intensidade e o comprometimento. Algo que o torcedor percebe facilmente quando compara o desempenho atual com o de anos em que o elenco era mais disputado internamente. A cobrança não é apenas por resultados imediatos, mas por uma mudança de postura. O Palmeiras sempre foi reconhecido por sua competitividade, por brigar até o fim e por não se entregar em nenhum jogo. Quando essa identidade começa a se perder, o torcedor sente que algo muito maior está em risco. Não é apenas uma fase ruim, mas a possibilidade de ver o clube se afastar do patamar que conquistou com tanto esforço ao longo dos últimos anos. Mesmo assim, existe uma esperança teimosa que insiste em permanecer. O torcedor sabe do tamanho do clube, da força da camisa e da capacidade de reação quando decisões corretas são tomadas.
Ainda há tempo para ajustar rota, reforçar o elenco e recuperar o futebol que marcou uma era recente de conquistas. Mas esse tempo não é infinito. E cada rodada sem resposta aumenta a pressão e diminui a margem para erro. O que se espera agora é clareza. Clareza nas decisões, nos objetivos e nas ações. O Palmeiras precisa mostrar que entende o momento que vive, que reconhece as falhas e que está disposto a corrigi-las com seriedade. O torcedor não exige milagres, mas exige compromisso, planejamento e respeito à história do clube. A paciência existe, mas ela tem limites, e o recado das arquibancadas e das redes é cada vez mais direto, mais intenso e impossível de ignorar. Esse sentimento de cobrança também nasce da comparação com os rivais, que mesmo com menos recursos conseguem apresentar times mais organizados, competitivos e com ideias claras de jogo. O torcedor olha para o que acontece ao redor e se pergunta por que o Palmeiras, com toda a sua estrutura, não consegue manter um padrão alto e consistente. Não é apenas uma questão de ganhar ou perder, mas de como se perde. De como o time se comporta em campo e de como reage às adversidades. Quando a postura é passiva, a indignação cresce rapidamente. Outro ponto que incomoda bastante é a comunicação do clube com a torcida. A falta de transparência em relação a contratações, planejamento e metas gera desconfiança. O torcedor sente que muitas decisões são tomadas sem explicações claras, o que abre espaço para especulações, críticas e um clima de insatisfação permanente. Em um clube do tamanho do Palmeiras, a conexão com a arquibancada precisa ser fortalecida, principalmente em momentos de instabilidade, para evitar que o distanciamento vire ruptura. A base também entra nessa discussão. Muitos torcedores questionam se os jovens estão sendo aproveitados da melhor forma ou se acabam sendo lançados sem um contexto favorável, carregando responsabilidades maiores do que deveriam. Revelar talentos sempre foi uma marca do clube, mas isso exige planejamento, paciência e um elenco experiente que ofereça suporte. Quando esse equilíbrio não existe, o risco é queimar jogadores promissores e perder ativos importantes por decisões apressadas. Tudo isso faz com que cada próximo jogo seja encarado como um teste não apenas para os jogadores, mas para todo o projeto esportivo. Cada atuação serve como termômetro da evolução ou da estagnação do time. O torcedor observa cada detalhe, cada escolha, cada substituição, tentando identificar sinais de mudança ou confirmando receios antigos. A expectativa é que, em algum momento, as respostas comecem a aparecer dentro de campo, porque é ali que todas as promessas, discursos e planejamentos precisam se transformar em futebol de verdade. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando, os bastidores do mercado da bola voltaram a ferver nas últimas horas com a informação de que uma reunião considerada decisiva pode ter selado o destino de André. O volante, que estava no Wolverhampton, da Inglaterra, teria avançado de forma significativa nas conversas para vestir a camisa do Palmeiras em uma negociação conduzida diretamente por Anderson Barros, nome forte do departamento de futebol alviverde. Embora nada tenha sido oficializado, o clima é de desfecho iminente, segundo pessoas próximas às tratativas. A saída de André do futebol inglês passou a ser vista como uma possibilidade concreta após sinais de desgaste interno e a percepção de que o jogador busca um ambiente mais competitivo em termos de protagonismo. No Palmeiras, o cenário seria exatamente esse. Um elenco estruturado, ambicioso
e acostumado a disputar títulos, além de um estilo de jogo que poderia potencializar as principais características do meio-campista. A diretoria palmeirense, por sua vez, enxerga em André uma peça estratégica para manter o alto nível do setor, especialmente pensando em uma temporada longa e desgastante. A presença de Barros à frente das negociações é vista como determinante. Conhecido pelo perfil discreto e objetivo, o dirigente teria conduzido as conversas longe dos holofotes, apostando em um acordo construído passo a passo, sem leilões públicos ou declarações inflamadas. Internamente, a avaliação é de que o Palmeiras se antecipou ao mercado e aproveitou uma janela de oportunidade rara, diante da abertura do Wolves para negociar. Ainda que o discurso oficial seja de cautela, o tom nos corredores indica otimismo. Pessoas ligadas ao staff do jogador não escondem que a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro, agora em um patamar mais elevado, agrada bastante. Do lado inglês, a percepção é de que a negociação pode representar um rearranjo natural de elenco. Se o rumor se confirmar, o Palmeiras pode estar muito próximo de anunciar um reforço de peso, daqueles que mudam o equilíbrio do meio-campo e reforçam a imagem de um clube atento, agressivo e estrategicamente bem posicionado no mercado. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!